Olá, boa tarde. Eu chamo-me Jânia Pereira de Almeida, sou escritora e hoje vou falar-vos de um livro que gosto muito e que me acompanha há cerca de 5 anos, que se chama Ma Vie va changer. Nesta edição, o título do livro aparece na contracapa e, portanto, está aqui, Ma Vie va changer. É publicado pelas Ghost Editions, que é uma editora portuguesa de fotolivros, e esta é a segunda edição do livro. Eu já vou explicar um bocadinho a história. Ele foi publicado pela primeira vez em 2015. Os seus autores são Patrícia Almeida e David Alexandre Guéniot, um casal. A primeira edição deste livro teve 200 exemplares e recentemente, já este ano, a editora resolveu fazer uma nova edição que é muito diferente da primeira em termos de formato. O primeiro livro, a primeira edição, era um livro grande, um álbum feito e concebido para ser manuseado e lido em companhia, para pôr em cima de uma mesa. Era um formato assim grande que tinha qualquer coisa a ver com os álbuns de família que costumamos ter em casa, com as nossas fotografias de infância, etc. O que me traz um pouco à história deste livro. Este livro, o David Guéniot e a Patrícia Almeida fizeram este livro a partir de recortes de jornal que colecionaram entre 2011 e 2014, e entre 2011 e 2013, aliás, como eles próprios dizem no livro, durante 3 anos, entre 2011 e 2013, fomos colecionando recortes de jornais. Estes anos foram anos particulares na história do mundo e na história de Portugal. Foram os anos de entrada em Portugal da Troika, que governou o país durante este período, na sequência de uma grande crise económica que se instalou em Portugal depois da grande crise económica de 2008. Então o David e a Patrícia colecionaram recortes do que se ia passando, das notícias daquele tempo, dos protagonistas daquele tempo, políticos fora e dentro de Portugal. Eles dizem: colecionámos recortes, o apogeu da Primavera Árabe, a entrada da Troika, FMI, BCE e Comissão Europeia na Grécia, Portugal e Irlanda, o terremoto e o desastre nuclear de Fukushima no Japão, e por toda a Europa e nos Estados Unidos, os movimentos de cidadãos contra as políticas de austeridade a favor do resgate do sistema financeiro. Longe destes acontecimentos globais, mas afetada por eles, uma casa, a nossa, um álbum de fotografias de família. O Gustavo é o filho deles, o Gustavo faz 5, 6, 7 anos. Aprende a ler e a escrever. O seu amigo Gaspar faz 9, 10, 11 anos. O seu corpo de criança passa a pequeno adulto. A doença volta e vai embora, sempre no verão, mas acompanhada de amigos. Banks are like cancer. Os bancos são como o cancro, diz um cartaz erguido durante uma manifestação do Occupy Movement em Nova York. Uma metáfora brutal que se espalha no corpo de alguém. Hesitamos entre ficar em Portugal ou tentar a vida em França, enquanto um de nós ainda tiver trabalho, ficamos. E este texto foi escrito e acompanhava a primeira edição do livro, em setembro de 2015. A Patrícia Almeida estava doente e eles foram fazendo compondo estes recortes e juntando estes recortes, imagens da família deles e do dia-a-dia deles em casa. O livro foi pensado, este álbum que eles foram construindo,
foi pensado para ser visto pelo filho e por um amigo do filho das meninas, que eram o Gustavo e o Gaspar, no ano de 2030. Vou mostrar algumas imagens. Então, esta primeira edição era um facsímile deste álbum de família que eles foram compondo a partir de recortes, justapondo imagens de família com imagens da imprensa. E na segunda edição, o David conta que inicialmente, quando eles apresentaram o livro, eles não sabiam nem faziam ideia como é que o livro iria ser recebido pelas pessoas que não os conheciam, por pessoas fora da família. No fundo, eles estavam a fazer um livro para os seus amigos, para ser visto pelos seus amigos, e não faziam ideia de como é que as outras pessoas iriam reagir. E temiam, aliás, um certo voyeurismo na maneira como os estranhos fossem apropriar do livro, uma vez que o livro tem tantos momentos íntimos da família. Mas depois, e isto já no texto que acompanha esta segunda edição, aconteceu uma coisa surpreendente. Como diz o David, o voyeurismo que temíamos deu lugar a uma apropriação da história que contávamos. O privado deu lugar ao pessoal. E é neste ponto que me interessa parar, antes de voltar a mostrar um pouco mais do livro, porque é neste ponto que este livro, ou que eu como leitora deste livro, falo hoje dele aqui como um dos livros, mais do que um livro de cabeceira, para mim é um livro de bolso, é um livro da minha vida. Quando eu conheci este livro, eu conheci a primeira edição, não era meu o livro, era um exemplar de um amigo, e quando comecei a folhear esse exemplar, como digo, era um livro assim grande, para mim, mal comecei a ver estes recortes, estas imagens destas figuras políticas, imagens daqueles anos em Portugal. Mal comecei a folhear o livro, e isto aconteceu uns anos depois do final da crise, por assim dizer, ou seja, dos piores anos da crise. Quando comecei a folhear o álbum, comecei a sentir que aquela história que ali era contada, ou que aquelas imagens ilustravam não só a vida desta família, não eram só um álbum da vida da Patrícia Almeida, do David Guignot, do seu filho e do amigo do seu filho e dos seus amigos, mas que de algum modo pareceu-me que eu estava a folhear um álbum que podia ser um álbum da minha família durante os mesmos anos. Tem a ver com isto que o David diz aqui numa frase tão simples, de que o privado se torna pessoal. Desde o primeiro momento, desde a primeira vez que folhei este livro, reconheci-me neste livro como se... Reconheci-me neste livro de um modo tal que me faz pensar que eu não podia pedir mais nada a este livro. Como não podia pedir mais nada a nenhum livro, porque acho que o máximo que podemos pedir a um livro é que ele nos devolva a nossa história de alguma forma. Eu escrevi um texto, a propósito deste livro, um texto que explica um pouco este reconhecimento, e vou passar a ler algumas partes desse texto. Todos os outonos regresso a Ma Viva a Changer, o fotolivro de Patrícia Almeida e David Alexandre Guignot. Comovo-me sempre, mal o começo a folhear. Durante 3 anos colecionámos recortes de jornal. A primavera árabe no seu auge, a chegada da Troika, na Grécia, em Portugal e na Irlanda,
e o terremoto e desastre nuclear no Japão, e um pouco por toda a parte, na Europa e nos Estados Unidos da América, os movimentos de cidadãos contra as políticas de austeridade a favor do resgate do sistema financeiro, explicam os autores no texto de apresentação do livro. Folheio o álbum. É de novo o outono de 2012, na sala da casa onde então vivíamos. Todos os dias são cinzentos, o bolor espreita nas paredes das divisões. Mal podemos abrir as janelas. Uma luz branca reflete-se em todas as superfícies. Os recortes de imprensa levam-me ao tempo que vivemos juntos. Cito, longe destes acontecimentos mundiais, embora afetada por eles, uma família, a nossa, um álbum de fotografias. O Gustavo tem 5, 6, 7 anos de idade. Aprende a ler e a escrever. O seu amigo Gaspar tem 9, 10, 11. O seu corpo entra na puberdade. A doença regressa, vai embora e regressa de novo, sempre no verão, rodeados de amigos. Não creio que se tenha escrito, filmado ou fotografado os anos da Troika, como faz Maviva a Changer. As manchetes de jornal, os instantâneos das brincadeiras dos miúdos, as partes de corpos e o picotado da história reconduzem-me a outra família, a minha, comum a tantas naqueles anos, os almoços de despedida pelos que emigravam logo após serem pais ou logo depois de casarem, casamentos que não resistiram, amizades rompidas, a doença, as dívidas, as casas perdidas, as contas penhoradas, as sobras distribuídas pela caridade, os pescados, a deformação dos corpos, as tatuagens enquanto insurreição, a entrada derrotada nas lojas de penhores, a calçada peganhenta, os despejos. Não me lembro de nenhum verão naqueles anos. Foi para sempre outono. Mesmo assim fomos sorrindo, à semelhança da família de Maviva a Changer. É esse outono que este livro me transporta, dando conta da percepção que uma mulher e um homem têm do seu tempo, fazendo-me chorar entre sorrisos, levando-me a pensar como estará hoje Gustavo e o seu amigo. O álbum desta família é um álbum da minha família. Não se pode pedir mais nada a um livro. Vou interromper aqui para dizer que, de facto, talvez eu questiono como é que um leitor brasileiro olhará para este livro, como é que poderá, como é que este género de experiência tão intensa que é para mim ver este livro, tendo vivido estes anos em Portugal, o que é que isso pode significar para um leitor brasileiro, folhear o livro. Talvez não seja uma coisa com a mesma intensidade. E, no entanto, eu acredito que este livro, como dizia aqui a certa altura, sendo o objeto artístico mais poderoso que foi feito em Portugal há cerca destes anos, dos anos da Troika, eu acredito que ele transcende completamente a experiência nacional portuguesa em particular, e julgo que é um grande livro sobre qualquer crise, sobre qualquer doença. E agora estou a falar sobre ele. Passaram estes anos, Portugal viveu alguns anos de uma certa alívio económico, e agora volta a manuseá-lo e parece que a história se repete, e ele regressa agora num momento tão complicado para todos, agora não só em Portugal, mas também no mundo, como aliás foi também em 2008. A segunda edição de Maviva a Changer
Os editores dizem que começaram queriam fazer uma segunda edição e pensaram em fazer uma edição pequenina, que tivesse uma experiência, oferecesse uma experiência de manuseio muito diferente da primeira, dando lugar a novas leituras, a novas formas de mexer e pensar o livro. E ele agora foi feito para caber num bolso, e de facto cabe num bolso de um casaco, cabe na mão, e isso transforma completamente a experiência do livro, e no entanto dá-lhe uma portabilidade que para alguém que gosta tanto do livro é ótima, porque posso andar com o livro para todo lado. Mas vou ler só mais um bocadinho deste texto. Este bocadinho que vou ler tem a ver com nós, de vez em quando, em relação aos livros que nos marcam muito, sermos às vezes, ou quase sempre, sermos os seus destinatários acidentais. Ou seja, alguém escreve, fotografa, concebe um objeto que parece que foi feito para nós. Eu acho que isso é quase a definição de um livro de cabeceira ou de um livro da nossa vida. E somos os destinatários acidentais de coisas que parece que foram feitas para a nossa vida, para nos explicarem. Eu vou ler umas últimas palavras que têm a ver com isso, exatamente. A partir do outono de 2019, reencontro-me à Viva a Changer como sua destinatária acidental. Não passaram muitos anos, mas a mulher que sou, ao encontrar o livro vindo do passado, é uma pessoa póstuma, fraturada. Nunca me cruzei com os autores deste livro. Soube da morte de Patrícia Almeida, sua coautora, pelos jornais, em 2017. Li a notícia como li o seu álbum, sentindo que conhecera Patrícia e testemunhava então a morte de alguém próximo. Nesse momento terrível, deu-se um duplo reconhecimento. O de que o seu álbum, tornado público, a tornava minha família, da mesma forma que os anónimos em protesto e os protagonistas políticos da crise recente são em Ma Viva a Changer revelados página a página, a par uns dos outros, para o nosso alento e redenção. Eu recomendo-vos, o livro pode ser adquirido no site da Ghost, no site da Ghost Editions. Além deste livro encontrarão lá muitos outros livros da Patrícia e do David. Aqui fica a minha sugestão. Ma Viva a Changer. Obrigada.